Olá, um bom final de tarde. Que a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos. Mas sejam bem-vindos a mais um Devocional Mulher. O devocional de hoje ele tem o tema Seja um agente de mudança. E ele foi extraído no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, que está escrito assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém. O devocional, ele nos traz uma palavra explanada por a autora Viviane Martinello, e ela nos fala assim, que a sociedade no tempo de Jesus estava profundamente marcada por problemas complexos, incluindo a opressão dos religiosos, e ao longo do seu ministério, o mestre não apenas contestou o status quo, mas também confundiu os padrões na época, quando se apresentou como um rei servil. Ele revelou, na verdade, que seu reino não era deste mundo e que seu poder se manifestava através do amor. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, que era uma tarefa reservada aos serviçais, ele demonstrou que a verdadeira liderança é servil. E esse ato simboliza a essência do seu ministério. A atitude de Jesus nos desafia a pensar sobre como tratamos os outros e exercemos a nossa fé num mundo ainda marcado pela injustiça, pelo sofrimento e maldade. Wilberforce é um exemplo de serviço ao próximo e posicionamento firme diante do mal. Ele foi membro do parlamento inglês no século XVIII e dedicou sua vida à luta contra a abolição da escravatura no Império Britânico. Graças aos seus esforços e persistência, o ato da emancipação ocorreu e concedeu liberdade aos escravos de todas as colônias britânicas. Sua fé o levou a combater um pecado enraizado no sistema social da época, mostrando que cada um de nós pode gerar mudanças reais se assumirmos nossa posição e tivermos um coração que deseja servir aos outros e manifestar o reino celestial. E a autora, ela finaliza nos falando assim: o caminho para a verdadeira grandeza passa pelo serviço. Por isso, Jesus
nos chama a confrontar o mal e a abraçar um estilo de vida que se importa com os outros e honra a Deus. E ela fala: não seja omissa em relação às injustiças que a cercam. Siga o exemplo de Cristo e se torne um agente de mudança, trazendo a luz do reino de Deus para um mundo que está em trevas. Verdade. A injustiça, a desigualdade, ela sempre existiu. Sempre. E hoje a gente vendo o contexto da situação do mundo de hoje, como está a humanidade, e a gente lê um texto e desse com o exemplo de uma pessoa do século de 18 e que já falava, já lutava contra a injustiça. Então, façamos a mudança, como William fez. Façamos a mudança como mulheres, como servas do Senhor. Se não está ao nosso alcance, através de atitudes, ações, mas está ao nosso alcance através da oração, através de uma palavra amiga, nós podemos servir o mais próximo. O nosso papel é servir uns aos outros e nós podemos fazer isso dentro do nosso próprio lar, servir aos nossos, servir o vizinho, servir o irmão em Cristo, servir aquele amigo. Então, que nós façamos aqui o que a autora nos aconselha, que não sejamos omissas em relação à injustiça, né? Em relação a tanta coisa que nos cercam no dia a dia das nossas vidas, mas que nós sigamos o exemplo de Cristo Jesus e nos tornemos agentes de mudanças. Amém por essa palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada porque aqui o Senhor nos ensina e nos motiva, nos encoraja a sermos agentes de mudança, a fazermos a diferença. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos para o teu reino, para a tua glória. Eu oro te pedindo e te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Desejo a todos um bom restante de tarde, já um início de noite. Tenham uma boa noite, fiquem na paz do Senhor.